Oi, eu sou a Ângela Silvério, terapeuta integrativa, e hoje eu estou aqui para falarmos sobre um assunto polêmico, não sei se eu posso chamar assim, é a birra. Você passa por isso? Você tem criança pequena ou você mesmo sofre dessa birra? Por que ela acontece? Por que a criança, a maior parte das crianças, né? Elas têm essa birra em grande escala ou em pequena escala, mas essa birra ela aparece. Como é que a gente faz para resolver isso? Eu trouxe esse assunto porque muitas mães reclamam sobre isso e, principalmente, muitas mães não sabem o que fazer com isso, né? Como é que eu breco a birra do meu filho? Como é que eu faço para ele não ter mais birra? Eu tenho que falar mais alto? Eu tenho que falar mais firme? Eu tenho que pôr limite? Como que isso funciona? Primeiramente, é importante que vocês saibam que o cérebro, ele termina de se formar por volta dos 20 anos de idade. Então é por isso que nós temos a birra na infância e nós também temos toda essa rebeldia, né? Na fase adolescente, com alguns adolescentes. Também não são todos, mas acontece. Então, se o cérebro termina de se formar por volta dos 20 anos, imagina o nosso cérebro como as placas tectônicas, tá? Todas separadinhas, assim como era antigamente, né? Porque dizem que depois juntou-se tudo, mas antes era tudo separada. O cérebro, ele é exatamente assim das crianças. As partes, elas são separadas. Então, elas não conseguem ter limite, elas não conseguem ter a compreensão que nós temos, e elas vão começar a ter por volta dos 6 anos de idade, porque aí quando elas começam a ter a construção do ego e superego, que é o que dá o limite para elas, né? Esse limite, ele está muito vinculado com a parte frontal do cérebro. Então, se ele não está ainda bem formado e se ele não está conectado, eu brinco. Isso eu ouvi de um neurocirurgião e eu brinco falando isso também, que os pais, eles passam a ser a parte frontal do cérebro da criança no externo. Então, quando ela ainda não está desenvolvido, é o pai e a mãe que fica ali no limite, né? Do olha, não pode, olha, não faz isso, olha, não sei o quê. É interessante falar para a criança também a questão do limite. Olha, isso é falta de limite. Precisamos colocar um certo limite aqui. Lembrando também que quando a gente entra no estresse aí, mãe ou pai, né? Toda essa situação que a gente coloca de irritação, de querer que a criança compreenda logo, de querer que ela não faça mais aquilo, são as nossas ânsias, né? É a nossa ânsia, é a nossa falta de paciência, e não é uma questão da criança, e sim a nossa. Então, lembrando e agora tendo essa informação, que os pais, a parte frontal do cérebro da criança no lado externo, respira fundo, conta até 10 e lembra que a criança ela não tem as condições de fazer aquilo sozinha naquele momento. As crianças pequenas não têm. Ela começa a ter uma certa noção disso a partir dos 5, 6 anos de idade, né? Antes disso, é só com muita respiração, é só com muita paciência para poder treiná-la para isso, porque nós viemos disso, né? Essa nossa primeira infância que vai até os 7 anos é um grande treino. Depois disso, as coisas se repetem, mas tudo que fica, a maior parte das coisas que fica no nosso inconsciente é até os 7 anos de idade. Então a gente precisa ter consciência disso e ajudá-los nesse treino, ajudá-los na questão do limite, ajudá-los nessa questão do tipo, eu sei que você quer, mas agora não dá, e repetir quantas vezes for necessária, tentar o silêncio em alguns momentos para ver se funciona melhor. Mas é interessante entendermos isso, eles ainda não têm condição para isso, precisa de nós para ajudá-los nesse momento.
Eu tenho uma filha pequena, então eu tenho tanto essa experiência com ela, quanto também a minha birra pessoal, né? Por isso que no começo aí do vídeo eu perguntei, você sofre com isso, né? Esse assunto fica muito em pauta na sua vida? Se sim, por quê? Porque você tem uma criança pequena ou porque são birras suas? Eu fui uma criança que eu cresci sem ter esse limite na birra, né? Sem ter alguém que me falasse o não pode e me desse esses certos limites. Então eu tive que lidar com essa birra na fase adulta. E eu vou te dizer que foi bem desafiador. Vira e mexe, eu ainda olho para ver se tem alguns resquícios dessa birra ainda para eu poder tratar e resolvê-la de uma vez. Então, a birra, o que acontece? Uma coisa é a criança que ela tem a fase dela, tá? Aquela fase de 1 ano até 4, 5 anos, ela tá nessa fase da birra, porque é a forma que ela tem de te chamar a atenção, é a forma que ela tem de colocar as vontades dela, o que é bom, não é ruim, a gente precisa ter esse olhar também, né? A birra não é limar de uma vez para ser aquela criança cordeirinho, boazinha, que aceita tudo de todo mundo. É ela entender que precisa ter limites, mas que ela pode se posicionar assim, que ela vai ser ouvida e existe uma conversa, a gente entra num acordo. O adulto, o que acontece? Se essa birra ela não é conversada, se ela não é ajustada, o que o cérebro entende? Já que o nosso inconsciente guarda tudo, e o cérebro, ele vê o que funciona. Então, por exemplo, aquela birra funcionou para aquilo, a birra entrou e conseguiu o que queria, legal, eu vou guardar isso daqui. Quando eu tiver uma situação semelhante, eu não estou conseguindo o que eu quero, eu aciono a birra, porque aí vai dar certo. Então, o cérebro ele faz isso. Por isso que na fase adulta, quando essa birra ela não é bem trabalhada, acontece também, porque o cérebro faz a mesma coisa, porque o nosso inconsciente, ele não faz a mudança necessária. É o nosso consciente que muda o inconsciente. Se você está consciente e sabe que é uma birra e você é adulto, você pode falar para o seu inconsciente, olha, não funciona mais, eu não preciso mais dessa ferramenta. Agora eu tenho condições de agir de forma diferente. Se isso não acontece, essa birra vai para o resto da vida, né? E aí você vê adultos birrentos e fala assim, puxa vida, porque volta lá, parece que tem 4 anos de idade novamente. Então você que é pai, mãe, que tem a criança pequena, compreenda que é a fase dela e ela precisa desse movimento, né? Como eu falei para vocês, como eu venho dessa birra, né? Eu fui uma adulta birrenta e hoje eu vejo a birra da minha filha. Ontem, numa crise de birra dela, eu consegui acionar aquele momento que eu tinha birra, o quanto era difícil de me desvincular. E eu sentei olho a olho com ela e eu conversei com ela. Falei assim, olha, isso que você está sentindo, eu sei como é porque eu também já tive. Só que não dá para você agir assim. Vamos tentar fazer diferente? Porque você é mais forte que essa vontade que você tem. E agora não vai dar para suprir. Então, assim, ela vai ficar, você vai se irritar, todo mundo vai se irritar e a gente não vai chegar a canto nenhum. E ela compreendeu naquele momento e ela conseguiu fazer diferente. Nossa, é mágica? Vai ser duradouro? Provavelmente não. Provavelmente eu vou ter que ter essa conversa com ela algumas vezes ainda até os 5 anos dela, já que ela tem 4 anos hoje. Até uns 5, 6 anos. Mas é algo que eu vi resultado porque ela conseguiu naquele momento fazer um movimento. Então fica a dica aí para vocês, se você é pai e mãe de criança pequena. Agora, se você faz parte do meu time, de ser um adulto aí que veio com essa birra, né? Aí, ou você começa a identificar essas birras, às vezes é fácil e a gente consegue fazer esse movimento por si só, né? Conosco mesmo. Agora, se ficar muito difícil, tá difícil de identificar e tua vida está tumultuada por conta das suas vontades, quando elas não são supridas, né? As pessoas não são movimentadas no momento do seu desejo e isso gera um movimento não favorável para você,
de repente é momento de você procurar aí um profissional para poder te auxiliar. De novo, eu gosto de frisar isso algumas vezes. Nós temos também a crença que terapia ela pode ser demorada, que terapia não chega em canto nenhum, que terapia vai levar anos. Não é bem assim. Dependendo do caso, sim, pode ser rápida, pode ser mais fácil do que se imagina. Eu estou à disposição caso você tenha alguma dúvida, caso queira me fazer alguma pergunta, você pode utilizar esse canal ou qualquer outro dos meus contatos, e-mail, WhatsApp, fique à vontade, eu vou adorar responder as suas perguntas. Um grande abraço para você e até a próxima!